senhores, estamos aqui novamente para mais um vídeo. Como vocês, acredito que lembrem, né, do vídeo anterior, deixa eu apresentar aqui o nosso edital. Hoje a gente vai de processo civil e o nosso tópico 3 vai ser jurisdição, que aí a gente vai falar basicamente, né, dos artigos 13, a gente já viu na aula anterior até o 12, dos artigos 13 até o 25, beleza? Antes da gente entrar nos artigos propriamente ditos, é interessante que a gente tenha algumas noções iniciais, que tipo, o que é jurisdição? Jurisdição é, juris vem de direito e dicção de dizer, né? Então, jurisdição é a capacidade de dizer o direito, né? Além disso, na jurisdição a gente tem algumas características. A gente meio que até já viu elas por meio dos princípios, né? Mas reforçando aqui. A jurisdição no Brasil, ela tem a característica de ser, primeiramente, inercial, né? A jurisdição, a atividade jurisdicional, ela só se move depois de provocada. Ela tem um caráter de substitutividade, que é, no caso, a capacidade de substituir a decisão das partes. Vou escrever. Características da jurisdição. Primeira característica, inércia. Segunda característica, substitutividade. Terceira característica, indelegabilidade, que no caso é a ideia de que o poder judiciário ele não tem como delegar, seja para outro poder, seja entre órgãos do poder judiciário. Por exemplo, o TSE não pode delegar uma atribuição que ele tem para o TRE, nem o TRE para um juiz eleitoral. Essa jurisdição é indelegável. A mesma coisa vale para âmbito do mesmo poder. Os tribunais eleitorais, por exemplo, o Tribunal Eleitoral de Sergipe, ele não pode passar para um caso que seja da competência dele para o Tribunal Eleitoral da Bahia, por mais que seja visível, né? Existe também o critério de, isso vai junto com a ideia de substitutividade, que é a ideia de definitividade. No Brasil, só quem tem capacidade de dizer o direito, de falar uma questão de modo definitivo, é o Poder Judiciário, certo? E isso acontece quando a sentença transita em julgado. Uma vez que uma questão ela for definida, ela não pode ser modificada. Existe, claro, a hipótese de ser declarada inconstitucionalidade, alguma coisa, existe a possibilidade de ação rescisória, mas esses são casos extremos, né? Via de regra, saiu a sentença, transitou em julgado, não cabe mais recurso, acabou, a decisão vai valer daquele tempo. Mas se uma sentença for proferida, mas na verdade eu não apresentei um documento, não importa. Na hora que a sentença ela transita em julgado do que disse e também do que não disse, do que não aconteceu, de, por exemplo, um documento não foi apresentado. Eu considero se proferido e repelido qualquer argumento que poderia ter mudado a sentença, porque não foi apresentado no modo, na época correta, até para a gente garantir uma segurança jurídica. Existe também a ideia de inafastabilidade, né? E é aquele questão do artigo 5º, inciso 35, certo? Que ninguém pode afastar lesão ou ameaça de lesão a direito, certo? Improrrogabilidade é apontado como uma característica, mas não é uma coisa tão definitiva, porque, por exemplo, a gente vai ver posteriormente, questão de competências, que as competências relativas, uma nulidade relativa, ela pode ser prorrogada. Por exemplo, vamos imaginar que isso acontece no jurisdição trabalhista. O local correto de você colocar um processo é o local de prestação de serviço. Mas vamos imaginar que uma pessoa foi contratada em Fortaleza mas na verdade ela prestou serviços em Sergipe, em Aracaju, certo? Então a vara correta, o local seria Aracaju, inclusive seria jurisdição do TRT de Sergipe. Só que aí, se eu entrei com a ação em Fortaleza e aí o réu não provocou, essa jurisdição, essa competência, na verdade, ela prorrogou, certo? Mas isso é questão de competência. A jurisdição em si, ela não prorroga. Se tem uma coisa que deve ser dita pelo judiciário e foi dita, por exemplo, por um árbitro, por algum motivo, então ela não vai prorrogar, ela não vai validar essa nulidade, certo? Junto com a improrrogabilidade. Vou colocar aqui para não ficar... Temos também imperatividade,
E um outro que é a questão de... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui mais. Indivisibilidade. Imperatividade acaba indo na mesma linha de imperatividade, de inafastabilidade, né? Que no caso a jurisprudência ela é imperativa, eu não posso negar, ninguém pode evitar, por mais errado que a outra pessoa esteja, eu não posso evitar de ser processado, de ser julgado a situação, né? Uma coisa é ganhar o processo, mas você impedir o processo de tramitar, isso não existe, certo? E a indivisibilidade, isso daí às vezes até dá uma confusão pensar nisso, né? Porque, por exemplo, a gente tem a competência que, em certo ponto, ela parece ser uma divisão da jurisdição, mas não é. Um juiz que ele diz o direito em Sergipe, ele está dizendo direito no Brasil inteiro, no mundo inteiro em tese, entendeu? Então, a jurisdição ela é una, é indivisível. A competência é apenas um critério organizativo. A questão de prorrogação de competência até vai meio nessa linha, né? Que o juiz ele tem uma nulidade relativa que não afeta de modo geral o julgado, então ela vai valer a competência dele, tá certo? Vamos avançar. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Beleza, né? Superados isso, vamos voltar aqui para a questão dos nossos artigos. Eu acho que eu vou fechar isso. Será que eu fecho? Acho que eu vou. Beleza. E aí vamos para o artigo 13 agora, né? O artigo 13, ele fala que o capítulo que a gente está em normas processuais, ele começa falando justamente de jurisdição, que a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, mas com ressalvada as disposições específicas de tratados. Tratado pode sim criar norma processual, convenção da mesma forma, acordo internacional da mesma forma, certo? Daqui é tranquilo. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Isso daqui tem um nome, é um princípio também, que é a questão de... Deixa eu botar aqui, tá bom. Tempus... Vai ficar por cima, mas... Regit actum. Que significa basicamente que o tempo rege o ato, certo? Significa que se eu pratico um ato, por exemplo, aqui tem uma norma lá, acho que a gente vai ver posteriormente, não hoje, em outro dia, a questão de que os atos processuais são válidos se praticados de 6 às 20 horas. Isso é o ato do servidor, né? Mas, tipo, se tiver alguma norma que diga que os atos processuais podem ser praticados em outro horário posteriormente, essa norma ela vai valer para a época que a norma está em vigência. Por exemplo, às 6 às 20 horas. Vamos imaginar que tivesse uma norma posterior que dissesse não, que os atos só são válidos a partir de 8 às 22, mudasse o horário. Os atos anteriores eles não vão ser julgados nulos, porque na época que eles foram feitos, era válido praticar ato às 6 horas, certo? Aí depois, posteriormente, os de 22 horas estão válidos agora, nesse tempo que essa nova lei foi colocada, entendeu? Isso vale também para questões, por exemplo, de recursos. Atualmente, a maior parte dos recursos, o prazo é 15 dias, né? Se o prazo do recurso começa hoje, não importa que a lei mude amanhã, porque o meu prazo é 15 dias, ele vai continuar sendo 15 dias, certo? Porque esse ato, apesar dele não ter terminado, meio que a situação consolidou. Qual a situação? Tem o direito ao recurso no prazo de 15 dias. Não pode vir uma lei e reduzir esse prazo, certo? Agora, diferentemente seria se a sentença ainda não saiu, ainda não começou o meu prazo de recurso. Saiu a decisão hoje, dizendo que o prazo que antes era de 15 dias para apelação passou a ser 10 dias. Então, na hora que sair a sentença, vamos imaginar amanhã, essa lei, se ela já está vigente, então ela vai valer para o meu recurso, mesmo o processo tendo começado antes, certo? Acho que é tranquilo esse ponto aí também. Avançando um pouquinho mais, a gente tem que, artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código serão aplicadas de forma subsidiária. Subsidiária, no caso, vem na ideia de que não há norma. E supletiva significaria dizer que esses outros códigos, ele até tem uma norma, mas essa norma ela é meio que incompleta, né? A ideia aqui é de subsidiariedade do CPC. O CPC ele sempre vai acabar sendo fonte, né? Uma fonte indireta para todos os outros ramos processuais. Não sem razão que o CPC é o maior código processual que a gente tem, né?
no caso do direito trabalhista e do direito eleitoral, né? O Código Eleitoral e a CLT possuem normas processuais, né? Mas em termos de quantidade de artigos é bem menor, em termos de profundidade também acaba sendo bem menor do que as normas que estão aqui no CPC. E por isso elas servem de base. Agora, passando especificamente sobre a parte que é o tema da nossa aula de hoje, que é jurisdição, a gente vai ver aqui os artigos. Acho que eu vou fechar isso daqui de novo. Da jurisdição e da ação. O artigo 16 ele diz que a jurisdição civil é exercida por quem? Pelos juízes, meio óbvio, tribunais, meio óbvio, em todo o território nacional, conforme as disposições desse código. Aquela ideia que eu falei da jurisdição ser una, acaba vindo aqui. E aqui, em outras palavras, ele diz que quem exerce jurisdição é o judiciário, né? Nada muito grande. 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Isso daqui são condições da ação. Eu não sei se tem tanta relevância falar isso, mas eu acho interessante que antes existiam 3 condições da ação, né? Era o interesse, legitimidade e a possibilidade jurídica do pedido. Só que a possibilidade jurídica do pedido ela foi deslocada para o mérito, e com razão, ao meu ver, né? Que na caso essa possibilidade, ela acaba sendo, se uma coisa é impossível, eu vou julgar a ação improcedente, se ela é possível, eu vou analisar a ação normalmente, né? E o que são esses dois? Interesse não é um interesse de modo abstrato. Eu tenho interesse que, por exemplo, os meus vizinhos não briguem. Tá, mas esse é um interesse talvez moral, pode ser um interesse talvez, não sei, econômico, mas eu tenho que saber um interesse jurídico, entendeu? Essa causa ela tem que me afetar. Por exemplo, a briga dos meus vizinhos, assim olhando de um modo abstrato, ela não me afeta em nada. Mas, por exemplo, os meus vizinhos brigam, fazem barulho, esse barulho me incomoda. Pronto, eu passei a ter um interesse jurídico, eu estou tutelando o meu direito ao sossego. Então agora beleza, eu posso ver a briga dos meus vizinhos. Note, eu não tenho interesse jurídico, né? O meu interesse é no sossego, nesse exemplo que eu dei. Eu não tenho interesse jurídico que os meus vizinhos se deem bem. Eu só quero que eles não fiquem gritando na rua e atrapalhando o meu sossego a partir de 10 horas da noite. Pronto, entendeu? Tenho interesse. E a legitimidade significa ter a capacidade, legitimidade é uma forma de capacidade, né? Para eu poder ingressar em juízo pedindo isso. Por exemplo, se sou eu que tenho essa questão, né? Não pode ser uma outra pessoa entrar no meu nome, salvo se ela estiver autorizada por procuração. Ela não vai ter entrar cobrando essa questão, né? O meu direito a sossego, a princípio, a única pessoa que tem legitimidade é eu. Eu posso passar procuração para um advogado entrar com o processo? Sim, porque eu meio que transferi essa legitimidade dele. E aí também tem a questão de capacidade postulatória, mas já é outra questão, né? Passando para o artigo seguinte, 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso daqui acaba complementando, o 17 e o 18 acabam se complementando, né? Que ele é autoexplicativo, né? E ainda ele fala aqui que, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. A gente vai ver posteriormente a questão de intervenção de terceiros, né? Aí, por exemplo, vamos imaginar que uma associação, ela tem legitimidade, né? Ela tem legitimidade para entrar, por exemplo, com um mandado de segurança coletivo. Beleza? Ela é autorizada pelo ordenamento jurídico, ela não vai entrar pleiteando o direito próprio, ela vai pleitear direito alheio em nome próprio, certo? Mas aí, por algum motivo, eu acho que a atuação da associação que está me defendendo, que está defendendo o meu direito, está meio fraca, eu vou lá e entro como assistente. Existem 2 tipos de assistente, tem o assistente simples, que ele é meio que uma figura que está um pouco abaixo, né? E o assistente litisconsorcial é aquele que é afetado diretamente pela decisão e ele acaba tendo meio que o mesmo nível da parte, que ele vai ser afetado diretamente. Nesse exemplo que eu dei, né? A associação ela não está nem defendendo nada para ela está defendendo para mim. Então, claro que essa decisão vai me afetar de uma maneira mais forte e claro, então, que eu vou poder exercer minha defesa com plenitude. É isso que dá a diferença entre o assistente simples, que tem menos poderes, e o assistente litisconsorcial, que tem basicamente todos os poderes de uma parte, certo? E aqui embaixo a gente especifica um pouco mais o que é interesse, né? Isso daqui veio na ideia de explicar um pouco a legitimidade. Aqui o 19 explica um pouco mais interesse. Que interesse pode se limitar a o que eu posso pedir no processo. Deixa eu marcar aqui. Interesse, limitar-se a. Eu posso pedir, por exemplo, apenas a declaração de existência, inexistência ou de um modo de ser de uma relação jurídica. Note,
Eu já vi questões falando que dizia, se fulano ele teve um direito dele ofendido, obrigatoriamente ele tem que entrar com a ação pedindo danos morais. Não, pode ser que no caso concreto eu me sinto satisfeito só com a declaração de existência da relação jurídica, ou declarando inexistência. E aí tudo bem, entendeu? Não teria problema. Já o inciso 2º fala que da autenticidade ou da falsidade de um documento. Da mesma forma, eu posso pedir que alguma reparação, mas eu posso pedir também, eu só quero que se declare que esse documento é falso. Talvez porque a partir disso é que eu vou decidir entrar com a ação de reparação de danos, talvez porque só isso já resolve o meu problema, e por aí vai, né? Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação de um direito. Da mesma forma, né, ele acaba complementando aqui, a gente meio que já tratou dele. Vamos avançar um pouco mais até o artigo 25. Isso daqui vai falar sobre uma questão de jurisdição, que a questão é, o Brasil julga. Beleza, né? A gente sabe que o Brasil julga. Mas tem alguns casos que o Brasil ele vai acabar aceitando a jurisdição de outros países. Por exemplo, algumas situações a gente vai ver aqui, né? Mas vamos imaginar uma ação de uma cobrança de dívida. Via de regra, a gente vai aceitar que, por exemplo, essa questão seja resolvida pelo governo da Argentina, sem grandes problemas, ou mesmo que o governo da Argentina entrou com um processo, julgou lá, e aqui o Poder Judiciário brasileiro vai cumprir a decisão de um outro país, tudo bem. Só que existem algumas questões que a gente entende são questões que envolvem, em certo ponto, soberania. Então, por conta disso, a gente vai dizer que vai ser julgado especialmente pela jurisdição, só pela jurisdição brasileira. E aqui a gente vem estabelecendo as duas questões, certo? Sem enrolar muito, vamos um pouquinho mais para frente. E aí a gente vai entender um pouco melhor pelo artigo. O artigo 21 fala que compete à autoridade judiciária processar e julgar ações em que? Aqui, olha, a gente pensa na ideia de que, tipo, o Brasil julga, vou botar aqui em cima. O BR julga, mas pode não julgar. São as questões dizendo tipo, olha, se quiser que a gente analise, a gente analisa. Se não quiser, tá de boa também. Julga aí onde você quiser, certo? Que são as questões de, por exemplo, a gente tem a capacidade de fazer essa decisão ser cumprida aqui. É basicamente isso. E aí é a questão de o réu, qualquer que seja a nacionalidade, está domiciliado no Brasil. O cara vai ser cobrado uma dívida. Ele não é brasileiro, ele não tem vínculos com o Brasil, mas ele mora aqui. Então a gente tem condição de aplicar uma multa, a gente tem condição de ver quais bens ele tem aqui, penhorar. Então a gente vai poder julgar, de boa. Também tem a questão do inciso 2, que é, no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Acaba sendo bem similar, né? A obrigação é cumprida aqui, então a gente tem como obrigar o cumprimento dela, já que é aqui. Ou nesse caso, tem o inciso 3, que é a questão, esse daqui não é de efetividade, é uma questão mais de interesse, que é o caso de um ato que foi o fato ocorrido ou praticado no Brasil. O ato foi ocorrido e praticado no Brasil, vamos imaginar um acidente de trânsito, por exemplo, entre dois argentinos. Eles não moram aqui, eles não têm vínculo aqui, eles estavam a passeio no Brasil, mas o ato ocorreu aqui. Se eles querem que a gente julgue, a gente tem condições de julgar. Porque nesse caso, a gente tem interesse e mais do que isso, né? A gente tem capacidade, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, talvez maior de investigar do que o outro país. Mas, novamente, é uma questão aqui de jurisdição concorrente, ou seja, se eles não quiserem que julgue aqui, tudo bem, a gente vai aceitar isso também. Deixa eu fechar isso aqui, pronto, tá. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal, né? Aqui a gente vem aqui domiciliado no Brasil para a pessoa física é fácil, né? A gente sabe o conceito de domicílio lá do Código Civil. E agora, para uma pessoa jurídica, para esse fim, eu vou considerar não só a sede dela, como qualquer tipo de agência, filial, sucursal, qualquer loja basicamente que ela tiver aqui, a gente vai considerar como se fosse, ou se a sede dela, como se fosse o domicílio dela, então vou poder julgar, né? Já no 22, o 22 também é questão de concorrente, certo? Que aqui, da mesma forma, o Brasil julga, né? Só que o Brasil pode julgar e pode não julgar, é a mesma ideia. 22 é ação de alimentos, duas hipóteses. A primeira é a mais simples e eu acredito é a mais comum. O credor tem domicílio no Brasil. Note, é credor, né? No caso vai ser o chamado alimentando, que é a criança, via de regra, né?
Ele é domiciliado no Brasil, então a gente tem uma questão de interesse. Mas tem também o inverso, que é até a regra mais comum, né? Via de regra, você entra com a ação no domicílio do réu. Que é quando o réu tem vínculos no Brasil. Olha que interessante. Aliás, eu falei que o réu tem domicílio no Brasil, né? Mas o réu tem domicílio no Brasil enquadraria-se nessa primeira hipótese. Essa daqui não é o réu domiciliado, é o réu com vínculos. Imagina, por exemplo, um cara que ele é aposentado, a gente pode pensar mesmo um estrangeiro, sei lá, um japonês. Que ele é aposentado, mas, por exemplo, ele foi servidor público no Brasil, agora ele voltou do Brasil. A única coisa que tem no Brasil é o órgão que faz mês a mês o depósito da aposentadoria dele, e ele já deixou programado no banco que entra na conta num dia, na mesma hora cai na conta dele lá no Japão, certo? Só que, concorda que ele ainda tem um vínculo no Brasil? Mesmo que seja isso, é uma renda, entendeu? Eu citei o exemplo de um órgão público, né? Mas pode ser também que, por exemplo, o cara ele tem uma empresa, que ele tem uma propriedade de um bem, de um imóvel, entendeu? Pode ser um imóvel parado, mas ele tem um vínculo. Existe alguma forma de eu fazer com que esse credor receba. Então eu vou querer julgar. Porque, tipo, por mais que o credor, vamos imaginar que, tipo, você tem um exemplo de um japonês, por exemplo, seja uma criança uruguaia, entendeu? Mas ainda assim, eu tenho condições de resolver esse problema aqui, pelo Brasil, e talvez muito mais, talvez eu tenha muito mais condições de resolver do que o Uruguai, e talvez para a pessoa fique inviável ir para o Japão, né? Então pronto, eu posso resolver esse problema para ela, então eu resolvo. É isso a ideia. Recebimento de renda aqui também, a obtenção de benefício econômico e tal, entra na mesma linha que é dinheiro, como saldar a obrigação, né? Aqui, até porque a gente está falando de alimentos, a gente está falando de dinheiro, no final das contas. Decorrente de relação de consumo, né? As normas do consumidor são muito caras a gente. Quando o consumidor, note, novamente, não é o réu, não é a empresa, né? Senão entraria na primeira regra, na regra mais básica de todas. É o consumidor. Nesse ponto é até bem parecido com essa inciso a linha A, né? Domicílio ou residência, para esse fim a gente já vai considerar aqui parado, né? Para explicar, domicílio é a questão de quando você tem uma sede jurídica, entendeu? Qual o lugar que você pode ser encontrado para fins jurídicos? Aí existem vários critérios, né? Mas de via de regra, o domicílio ele vai ser eletivo. E residência é qualquer lugar onde a pessoa possa ser encontrada. Imagina uma pessoa que tem uma casa de praia, por exemplo. A pessoa mora na capital, vamos dizer, em Belo Horizonte, e ela tem lá no interior do estado uma casa de praia, um sítio assim, certo? Beleza? Aí, esse sítio vai ser considerado uma das residências dela, assim como a casa de praia. Mas a casa normal, quer dizer, em BH. Mas a domicílio vai ser o lugar onde seria a residência mais definitiva da pessoa, que nesse meu exemplo seria na capital. Ou existe também uma coisa chamada foro de eleição, que é essa regra aqui, que diz que vai ser julgado no Brasil as questões em que as partes expressam ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Note que essas regras aqui, né, todas essas seis, na verdade, elas são de jurisdição concorrente, ou seja, o Brasil julga, mas pode não julgar. Por exemplo, foro de eleição. Está lá no contrato que as partes estão elegendo algum lugar no Brasil para ser julgado qualquer controvérsia. Mas, por algum motivo, na hora de entrar com a ação, o autor pegou e entrou fora do Brasil e o réu aceitou contestação normalmente e tal. Pronto, o Brasil não vai ficar chateado com isso, um processamento. E é isso. Só que aí vem o artigo 23, né? E como eu tinha dito antes, né? Nesses casos aqui, o Brasil inclusive pode cumprir. Vamos imaginar que o cara tem vínculo, propriedade no Brasil, mas a ação de alimentos dele foi julgada lá no Japão, como eu falei. Aí depois, vem o credor e chega lá, Brasil, olha, os bens do meu pai é japonês, eu sendo Uruguai, estão aí no Brasil. Você tem como executar para mim? E a gente vai dizer, tenho, não tem problema, tamo junto. Entendeu? Apesar do processo não ter sido o Brasil que julgou. Agora, tem casos que o Brasil não vai aceitar sentença, não vai aceitar julgamento, vai fazer questão de julgar. São os casos do artigo 23, que diz, compete à autoridade judiciária brasileira, mas com exclusão de qualquer outra. Ações relativas a imóvel situado no Brasil. Até porque, né, o imóvel é território é um dos elementos formadores de Estado, Estado significa soberania. Então é por isso que esse daqui está aqui. Em matéria de sucessão hereditária,
proceder à confirmação de testamento particular, sucessão, né, falecimento, e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou que tenha domicílio fora do território nacional. Aqui é bem parecido, só que aqui não é exclusivo relacionado a bens imóveis, né? É qualquer tipo de bem situado no Brasil, né? Lembram que lá quando a gente estudou Lindbe, a gente viu que a lei que vai reger pode ser a brasileira, pode não ser. Mas aqui a gente está falando de norma processual. A norma processual, o processo vai ser no Brasil. Usando qual lei como base, isso já é outra questão para analisar, de acordo com as regras da lei. E outra questão aqui, acaba sendo parecida, né? Que nesse caso, em vez de sucessão, é mais a questão de divisão de bens, né? Que é a questão de divórcio, separação, dissolução de união estável, proceder à partilha. Então, eu decoraria assim, que a gente precisa decorar principalmente são esses três, né? Que seria decorar que é imóveis, sucessão hereditária e a questão de partilha de bens situados no Brasil. Inclusive, eu mesmo, quando eu estava na faculdade, lembrava, e isso nunca me fez mal, lembrar que era questão de imóveis e partilha de bens, porque né, sucessão é uma forma de partilha também. Então, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. É a mesma coisa que está aqui, certo? A mesma coisa vale para ação relacionada a imóvel, então é isso. Até porque né, o ponto de inflexão é ser imóvel ou ser sucessão e partilha. Artigo 24. Estamos já terminando, a aula de hoje vai ser até rapidinho. Não, está quase ao mesmo tempo. Hein? 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados e acordos bilaterais em vigor no Brasil. A litispendência por exemplo, se eu entrar com dois processos em dois estados diferentes dentro do Brasil, eu vou considerar a litispendente. Se os dois poderiam julgar, o primeiro que analisou vai ser considerado o juiz competente e o outro vai extinguir o processo em resolução de mérito, certo? Aqui eu estou dizendo, na verdade, que nesses casos aqui de cima, 22 e 21, imagina, o réu é domiciliado no Brasil. O réu entra com a ação no Brasil e o autor entra com... Aliás, os dois vão ser ator, né? Mas vocês entenderam, né? O credor entra com a ação no Brasil e o devedor entra com ação igual ou parecida fora do Brasil. Uma ação vai anular a outra? Não, elas duas vão correr normalmente. Mas isso salvo disposição contrária, claro. Por exemplo, a gente tem a questão do Mercosul, não sei se compreende N coisas como processo, eu acredito que não, mas caso exista algum tratado em direito processual que diga as ações que for cidadão do Uruguai vão ser julgadas exclusivamente no Uruguai, ou vai implicar litispendência, a gente vai considerar a norma processual de lá, tranquilamente, né? Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para fins para produzir efeitos no Brasil. Vamos imaginar a situação, né? O artigo 24 caput, ele falou que a ação ela pode ter duas ações correndo em dois países, uma no Brasil e uma fora, beleza, né? Só que acontece que essas ações, uma hora ela vai terminar. Pode ser que tenha duas ações que elas terminem, inclusive com decisões conflitantes. E eu falei para vocês antes, né, que em jurisdição concorrente, o Brasil ele aceita executar a ação de outro país, certo? Só que isso não dá para executar duas sentenças que são contraditórias, óbvio, né? Então, qual das duas vai prevalecer? Então, as ações podem correr, mas na hora da sentença elas vão ter que, na hora da sentença definitiva, elas vão ter que, uma vai ter que ceder para a outra. E o que vai definir isso? A que primeiro transitar em julgado. Com a exceção que, no Brasil, só transita em julgada sentença estrangeira quando ela for homologada. Essa homologação é feita pelo STJ. O que significa, por exemplo, vamos imaginar que tem uma ação que teve um acidente de carro, um brasileiro e um uruguaio. Aí, no caso, entrou-se uma ação no Brasil pelo brasileiro, uma no Uruguai pelo uruguaio. Os dois podem correr? Podem, sem problema nenhum. Aí a do uruguaio foi lá, deu ganho de causa para o uruguaio, o do brasileiro aqui deu ganho de causa para o brasileiro. Qual prevalece? A brasileira? Não. Vamos ver qual transita em julgado primeiro. Por um lado, a do Brasil vai esperar o tempo do trânsito em julgado, esperar análise de eventuais recursos,
E já a estrangeira, se não tiver recurso lá, né, ela vai ter que ser trazida para o Brasil, apresentada para o STJ, e o STJ vai dizer: essa sentença seguiu todos os pressupostos, contraditória e ampla defesa que deveria, então agora cumpra-se. E aí, se saiu esse cumpra-se, chamado exequatur, vou até escrever, porque essa palavra é meio difícil. Se saiu o exequatur, acho que é assim, beleza. Se saiu o exequatur, a ordem de execute-se basicamente do STJ, significa que essa sentença ela acabou de transitar em julgado no Brasil. E aí a outra ação, agora sim, ela vai ser extinta, mesmo que ela esteja com sentença, mesmo que a sentença seja contraditória, beleza? Porque aí, né, ela matou a sentença, então, se ela matou, não tem que saber mais o que ela dizer, né? Ou vice-versa. Se ela já transitou em julgado a ação brasileira, a gente não vai conseguir mais executar a sentença anterior porque ela está contraditória, né? E por fim, o último de hoje. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu. Lembrando, se o réu não arguir essa nulidade, essa seria uma nulidade relativa a um foro de eleição, né? Nesse caso, a gente pode considerar um foro de exclusão, na verdade. A gente vai dizer que prorrogou essa competência, o réu não vai poder alegar, por exemplo, em grau de recurso, se ele não alegou na contestação. Mas, via de regra, da mesma forma que a gente aceita a eleição, que os caras digam isso vai ser julgado pelo Brasil, eles também podem dizer, olha, isso de jeito e maneira vai ser julgado pelo Brasil. Note, nenhuma dessas normas de foro de eleição, ela pode violar as hipóteses aqui do 23. Aí, por exemplo, eu tenho um imóvel, vou dizer que tipo de qualquer disputa sobre ele não pode ser julgado pelo Brasil, essa disposição vai ser considerada ilegal. Pronto, acabou, certo? Inclusive é isso que diz o parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva, né? Que ele podia ter botado artigo 23, mas ele deixou ressalvado aqui, né? Porque deve, não sei se tem, mas se tiver outras hipóteses ele já está assegurado, né? Aplica-se a hipótese do caput ao artigo 63, parágrafo 1º ao 4º. 63 fala sobre a questão as partes podem modificar as competências, elegendo o Fundo Nacional proposta a ação. No caso, eu pode excluir a ação. E imagina a situação, né? Que eu posso, que uma coisa que pode ser julgada em vários lugares, eu posso escolher um específico, né? Tranquilo, né? É de boa essa parte. E aí eu posso... E ali é uma norma mais de direito internacional, lá no 25, né? Mas dizendo que ela vale para dentro. Igual o próprio foro de eleição, né? Geralmente, foro de eleição, a gente não elege o país. A gente acaba elegendo o lugar para evitar, por exemplo, que seja proposto em outro lugar que não o domicílio do réu, ou não que o domicílio do autor. Entendeu? Sendo que os dois seriam possíveis. Mas é isso, senhores. Encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like e do comentário aí. Valeu, tamo junto.